Olá pessoal, Salve Maria Imaculada. Meu nome é Márcio Ferreira, sou atual coordenador do Movimento Católico Nova Geração. Sou fundador, creio que todo mundo que vai assistir esse vídeo talvez já me conheça. Estou gravando esse vídeo de forma muito pouco profissional, inclusive, mas nós vamos fazer um estudo, aqui sobre condução de oração, algo muito importante dentro do movimento. Acho que é importante dentro de qualquer estrutura religiosa, sobretudo as estruturas mais carismáticas, onde essa forma de orar, por meio de uma pessoa conduzindo ali, dentro de um encontro, dentro de um evento, dentro dessa realidade carismática que é muito comum, a gente vai estar fazendo esse curso, dividir em 3 aulas. Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas, alguma introdução, e falar algumas premissas aí para se conduzir bem no momento de oração. Primeiramente, falar um pouco da importância, da condução de oração. Como eu já vinha falado, é meio que um termômetro dentro de uma estrutura de um encontro, por exemplo, ou dentro de um evento. A questão da oração, das conduções de oração, de como foi os momentos de oração em si, por exemplo. A efusão foi muito forte, o momento de cura e libertação foi muito forte, momentos muito fortes de oração com Nossa Senhora. Então, meio que um termômetro, essas coisas demonstram muito a qualidade daquele encontro, daquele evento, daquela estrutura ali, Então, é muito importante que eles sejam bem conduzidos. Para a gente saber conduzir, algumas coisas é importante a gente pontuar, algumas premissas, embora todo mundo tem o seu estilo, de condução de oração, mas algumas coisas é bom a gente pontuar para a gente saber bem, manejar essa questão da condução de oração. Muito eficaz na evangelização. Às vezes vai acontecer da gente ter uma boa pregação, um momento de música excelente, assim, com músicas bem ministradas e tudo, mas algumas pessoas elas vão ser tocadas por meio da oração, por meio ali, quando o condutor for fazer o seu momento, aquele momento ali que vai tocar muita gente. Claro, a pessoa pode ser evangelizada de diversas maneiras, mas é muito importante que tudo seja bem. A condução de oração não é diferente, a oração ela não é diferente, mas assim, é uma coisa muito central, é muito importante que ela seja bem ministrada. Então, o que é basicamente você conduzir a oração? Você vai ser aquela pessoa que vai pegar, às vezes ali, é muito comum essa realidade, pessoas que não são tão experientes na sua vida de oração, elas precisam de uma pessoa para estar pegando na mão dela e conduzindo essa pessoa para um determinado caminho, para uma determinada realidade em cuja ela vai ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai ser esse grande facilitador, aí da oração dessa pessoa. É claro que às vezes a pessoa está ali no grupo de oração, ou no encontro, ou no evento, a pessoa é super experiente com Deus, muito experiente de vida de oração, mas naquele momento ali ela precisa de alguém para estar conduzindo. Acontece muito isso, E você, quando está conduzindo, você é esse grande facilitador desse encontro da pessoa com Deus, ou às vezes para que a pessoa se abra à ação do Espírito Santo, para que a pessoa tenha um encontro com Deus através de Nossa Senhora, um encontro com a Virgem Maria, para que a pessoa tenha um momento forte de cura e libertação. Então você vai conduzindo, o nome já está dizendo, conduzindo. É muito incorreto a gente falar assim, quem vai conduzir é o Espírito Santo, e falar de uma forma como se não precisasse de alguém para estar ali. É necessário, Deus vai usar das pessoas para ser essa pessoa que vai facilitar para que todo mundo tenha encontro com Ele. Existem diversas formas de oração. A oração contemplativa, as orações em vernáculo, como por exemplo o texto. Temos a nossa oração maior, a Santa Missa, Dentre várias outras formas de oração. Todavia, a gente está falando aqui das orações, dessas que são mais comuns nesses encontros. A oração de efusão, a oração a Nossa Senhora, também chamada de momento mariano, a oração de cura e libertação. Tem uma oração que também se faz após o momento de pregação, que a gente vai falar um pouquinho dela também. Então, quando a gente fala de condução de oração, a gente está falando dessas coisas, dessas orações específicas. É muito importante que o nosso momento de oração, um momento de condução,
eles sejam um culminar da nossa vida de oração diária. Não tem lógica eu não ter vida de oração, eu não, não tenho nenhuma experiência, né? Não conheço o caminho, por exemplo, eu tenho um caminho a seguir, né? Eu vou ajudar pessoas a seguirem por esse caminho, mas eu mesmo não conheço o caminho, né? Não tem lógica. Eu preciso ser essa pessoa que já tem esse momento de colóquio com Deus, esse momento de espiritualidade. E aqui eu não estou falando dos momentos que a gente tem com Deus através da oração do terço, ou da récita de alguma ladainha, de alguma oração específica, das orações de vernáculo. Claro que essas orações são de extrema importância, mas a gente está falando aqui de vida de oração pessoal. É importante que você, sem fórmulas, às vezes você converse com Deus. Você fala ali dos seus problemas, dos seus anseios, das suas dificuldades na caminhada, que você clama o Espírito Santo, que você vai pedindo auxílio ali também de Nossa Senhora, que você vá pedindo a graça de Deus para você superar um pecado que você às vezes tem de estimação. Então, quando você tem essa vida de oração pessoal, você se coloca na presença de Deus, preferencialmente que seja diariamente, né? Você vai normalmente conduzir bem o momento de oração quando você estiver em público. Você vai melhor ajudar as pessoas. Na verdade, eu acredito que só é possível, né, você conduzir bem o momento de oração se você tem vida de oração. Porque uma coisa está meio que atrelada à outra. Claro que umas pessoas mais, outras menos, mas até para você ter elementos ali que você vai falar na sua condução, isso vem muito da sua oração diária, da sua experiência pessoal com Deus. Então estou aqui pontuando algumas coisas, né? Primeiramente eu pontuei essa questão da vida de oração pessoal, né, da pessoa, mas também é algo que, outra coisa a ser pontuada, né, melhor dizendo, é quando você se prepara. É muito importante que você se prepare para o momento que você vai conduzir. Não tem muito fundamento você ir para o encontro, mesmo que seja ali, você vai conduzir um momento para 2 pessoas, né? É necessário que você esteja preparado. Claro que às vezes a gente está em um grupo de amigos e às vezes ninguém preparou nada e pede para você conduzir uma oração, ali poucas pessoas mais próximas, né? Não é um encontro, não é nada disso. E aí você conduz o momento ali e dá certo. Eu estou falando assim, tem um evento, tem um encontro, um grupo de oração que você foi chamado, você já está escalado ali para conduzir um momento, por exemplo, de Nossa Senhora. É muito importante que você se prepare. E o que é essa preparação? É que você vai ensaiar? Não, na verdade você nem pode ensaiar, né? Porque Deus ali mostrando coisas ali na hora, mas você tem que já ir com alguma coisa preparada, né? Você tem que fazer um momento, você tem que ficar em silêncio, você com você mesmo e Deus, né? Você pedir o Espírito Santo para esse momento, refletir um pouco sobre o tema do encontro, sobre o que você vai conduzir, orar com a palavra de Deus é muito importante para todo o ministério, né? Mas sobretudo para quem conduz oração é muito importante também, né? Que você tem um momento ali que você vai orar com a palavra, e depois eu vou falar mais algumas coisas específicas sobre a Bíblia, né? Sobre a palavra de Deus, e que é muito importante. É muito importante também, e não é errado, muita gente acha que isso é errado, você ver pessoas experientes conduzindo a oração. Às vezes você faz até algumas anotações ali de elementos que a pessoa falou na oração que foi muito importante. Agora, o que você não pode é replicar essas pessoas, né? Ser a fotocópia da pessoa ali. Eu lembro que no início da minha caminhada, alguns missionários que eram da Canção Nova, né? Era Dunga e a Eliana Ribeiro, né? Eu uma vez vi eles conduzindo uma oração lá na Canção Nova. Eu não estava presente na Canção Nova, foi pela televisão. Já fui na Canção Nova, mas não foi nessa ocasião, foi nessa oportunidade. Eles estavam conduzindo ali e eu achei muito forte aquela oração, muito bem conduzida, muito madura, né, a forma como eles conduziam, e eles naquela época eles viraram meio que uma referência para mim. Então eu gostava de ver Dunga pregando, eu gostava de ver
Eliana Ribeiro pregando não, perdão, gente, conduzindo a oração. Eles estavam conduzindo a oração ali, e ali eu peguei alguns elementos deles, né? Meio que foi uma referência para mim. Isso é importante, né? Você ter algumas referências de condução de oração para que você vá amadurecendo. Claro que tudo é na prática, né? Você vai conduzir a oração, às vezes você não está preparado, porque a caminhada é desse jeito. Eu acho que tudo na vida é assim, não somente a caminhada, mas tudo na vida é assim. Você aprende muito praticando. Claro que essa aula aqui que eu estou dando a vocês é muito importante, vai ajudar vocês em alguma coisa, mas você vai aprender mesmo praticando, conduzindo oração. Claro que ninguém vai colocar você para conduzir uma oração no EFATA logo de cara, em outro evento logo de cara. Logo de cara você já vai conduzir um momento de efusão ali no encontro, em um grupo de oração, uma atividade extra, e você vai para lá já conduzir. Claro que não, você vai conduzir em momentos, não são menos importantes, mas em momentos que você vai se sentir mais confortável, né? A estar conduzindo ali a oração, para que você vá crescendo, e daqui a pouco você vai estar conduzindo num rincão da canção nova, em um local grande, um evento grande. Você está conduzindo a oração e você vai fazer isso com naturalidade, porque você já tem experiência. Então, como eu vinha falando, é muito importante você ter algumas referências e você se preparar para o momento. Uma coisa que é muito importante mencionar, que você entenda também, é a questão do momento de transição, né? Esse momento de transição, ele é muito importante. E do que eu estou falando? O que é esse momento de transição dentro de uma estrutura de um encontro? Como você sabe, no Nova Geração e em muitos outros movimentos, ou outros grupos também, né? Começa-se, tem um texto, aí depois tem alguma coisa ali, uma acolhida, e depois tem aquele momento de animação, com músicas, principalmente no meio carismático, mas não somente, né? Mas começa aquelas músicas ali de animação, aquilo ali serve para quebrar o gelo, para deixar as pessoas mais descontraídas, para já incrementar alguma coisa ali do que vai ser falado, é muito importante, mas é mais para quebrar o gelo, né? Ali. Mas se você passar para um momento de oração, o momento de oração ele é mais reflexivo. Se você passar de uma forma muito abrupta, vai ficar um pouco estranho, vai ficar ruim. Não? Então, é muito importante, principalmente o Ministério de Música. Eu sei que aqui tem pessoas também do Ministério de Música que vai ver essa aula, essa formação, esse curso. E, primeiramente, é com eles mesmo, né? Primeiramente, mas não somente. A música de transição, precisa haver, né, primeiramente, uma música de transição, e ela vai, dentro da música ali, ela vai começar a ser cantada, ministrada de uma forma mais lenta. Ela vai meio que preparando a pessoa. Essa música de transição, ela tem que ser música, tem que ser uma música animada, né, inicialmente, mas ela tem que ser música que sejam de uma letra mais madura, que tenha elementos bíblicos, que tenha elementos teológicos mais maduros. A gente pode fazer um momento de transição com a música dos animaizinhos, né? Com a música do Molinho, Molinho. Essas músicas muito infantilizadas, elas não são músicas para fazer um momento de transição. Tem que ser música que fala do Espírito Santo, principalmente que fale do Espírito Santo, mas pode ser uma música que fale de Jesus, né? Que fale um outro elemento teológico ali, e aí ela vai sendo cantada mais lentamente para ajudar a pessoa que está conduzindo a oração. E aí você vai aos poucos introduzindo esse segundo momento, esse outro momento, esse momento de condução de oração, lentamente, para que as pessoas elas venham se entregar melhor. Agora pode acontecer o quê? Né? Você é o condutor de oração. O Ministério de Música não fez bem o momento de transição. Aí você tem que ter experiência, né? Tem que ter o traquejo ali, o jogo de cintura, para você consertar o momento. Você pode consertar, você deve fazer isso. Você meio que vai pedindo agora eu peço ali o Ministério de Música, que vai cantando mais uma vez dessa música, agora de uma forma mais lenta, para dar um toque ali o Ministério de Música aos irmãos. Não precisa ser ignorante, não precisa, até porque se você for ignorante você vai quebrar todo momento, vai fechar os corações, aí vai dar ruim. Aí você vai, né, pede o Ministério de Música, o Ministério de Música começa a cantar ali, às vezes ele não se preparou, não fez bem, você vai conduzindo ali para que isso ocorra de forma natural, e você vai começar a colocar os elementos de oração ali naquele momento, vai, aos pouquinhos, né? Vai colocando, e agora, meu irmão, peço a você que feche os seus olhos, vai se colocando na presença do Espírito Santo, vai clamando com as suas palavras,
a ação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, e vai pedindo ali o Espírito Santo sobre as pessoas. E esse momento ele vai começar a ficar mais forte depois de um determinado momento. É importante mencionar também que essa formação, primeiro que ela é obrigatória para os ministros de pregação dentro do movimento católico Nova Geração. Às vezes você é de outro movimento, está vendo esse vídeo, está vendo esse curso, né? Mas ela é obrigatória na nossa realidade, eu não sei em outras realidades, para o ministro de pregação. Não é que todo ministro de pregação ele vai ser, por natureza, uma pessoa que vai super bem conduzir um momento de oração, mas ele tem que fazer pelo menos razoável, ele tem que saber conduzir um momento de oração. Não é uma coisa assim que ele pode fazer caso ele queira, não. Até porque quando tem a pregação, um dos pontos da pregação é a condução de oração que vem depois, que é para correlacionar com o tema. Você pregou sobre uma determinada coisa, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Você pregou sobre perdão e reconciliação. A pregação foi sobre isso. E você vai precisar fazer uma oração pedindo, por exemplo, ao Espírito Santo que ajude, né, as pessoas, fazendo que as pessoas peçam ao Espírito Santo, melhor dizendo, que ajudem elas a serem pessoas que consigam abrir o coração para o perdão. E você vai colocando elementos que é para a pessoa quebrantar o seu coração em relação a isso, né? Então precisa desse momento após, na pregação, né? Isso não é uma coisa assim que é bom que aconteça, não é? Tem que acontecer, né? Não tem lógica não acontecer. Logo, né? Como vocês sabem, né? A pregação ele tem vários momentos. Tem um momento que tem a apresentação, tem a ambientação, tem o momento ali da palavra que vem antes, né? Enfim, são vários elementos. A oração é o último elemento. Então ela precisa ser feita e ela precisa ser feita bem. Então esse curso é justamente para você saber fazer esse momento, né? Claro, eu posso também ser uma pessoa que conduz a oração e eu ser do Ministério de Música, até porque é muito natural. Você é do Ministério de Música e você conduzir a oração. Não é todo ministro de música que conduz a oração, mas é muito eficiente que o ministro de música ele saiba conduzir a oração, porque às vezes vai ser muito necessário, né? Então faz parte também da natureza do Ministério de Música saber conduzir a oração. Essa formação inclusive também é para esse ministério. Mas todavia, no entanto, né, não é só para quem é ministro de pregação e ministro de música. Às vezes você é um ministro de intercessão e você conduz, né? Então você se coloca como pessoa que pode ser escalado para conduzir. Isso é muito bom. Não é uma coisa que você precisa ser pregador, precisa ser ministro de música para você fazer. De jeito nenhum, né? Não existe essa regra. Às vezes as pessoas na caminhada elas vão criando meio que umas regras, vindo com base em não sei o que, né? Vai criando essas regras. Para conduzir tem que ser da pregação, tem que ser do ministro de música. Não, tem, por exemplo, Ironis Pudaro. Eu acredito que o ministério que mais se acentua nele ali é o ministério de intercessão, de cura e libertação, melhor dizendo, né? Embora ele pregue, mas eu acredito, né, posso estar enganado, que ele se define como ministro de cura e libertação e ele conduz momentos extremamente bons. E existem várias pessoas que não são pregadoras, que não são ministras de músicas e que conduzem a oração maravilhosamente bem. Inclusive muitas pessoas que são de cura e libertação. Cura e libertação também, obviamente, né? Se você vai ser ministro de cura e libertação, é importante que você faça essa formação e saiba conduzir bem o momento, né? O momento de conduzir a oração ali para você ajudar na sua missionariedade, ajudar os seus irmãos. Voltando a essa questão de ser abrupto, né? Que já é outra coisa. Eu falei do momento de transição, que ele não pode ser abrupto, mas quando você já está dentro do seu momento de oração, você também não pode fazer coisas muito abruptas. Por exemplo, um grande exemplo, quando você está falando ali, conduzindo em cima da música, que pode acontecer, o ministro de música está conduzindo a música ali, e você está colocando palavras, fortalecendo ali o ministro de música ali, colocando a música como um pano de fundo, né? Um plano de fundo, melhor dizendo, e você vai colocando elementos ali, falando alguma coisa, levando as pessoas a entrarem em oração, e aí você vai começar a orar em línguas. Você tem que fazer isso de uma forma coerente,
devagar, né? Você vai aos poucos, devagarzinho, colocando a oração em línguas, né? A oração em línguas vai colocando, você vai falando inicialmente mais lento, você vai aumentando, depois você vai colocando volume na sua oração, porque as pessoas elas não vão ter esse momento abrupto, né? Elas não vão ter esse choque. Então elas vão ser muito bem conduzidas se você saber fazer momentos que sejam suaves de um momento para outro. Inclusive de um tema para outro, você tem que ser suave, né? Não sair misturando nenhum de tema na oração, mas isso eu vou falar um pouco mais à frente aqui. Também é muito importante que você não saia misturando, como já vinha falando, né? Passando de um tema para outro e fugindo totalmente do tema da condução, do tema da oração ali. Por exemplo, o momento é de efusão e você começa a fazer um momento de intercessão. Ore pela sua família, ore pelos seus entes queridos, ore não sei o que mais lá. É efusão. Então, para a pessoa sentir a presença do Espírito Santo, né, na vida dela, o Espírito Santo adentrar ali, né, os espaços vazios do seu coração. Então a natureza é essa, você não pode estar colocando ali várias coisas, o que vier na sua cabeça você vai colocando, não, tudo tem uma natureza, tudo tem um porquê, e aí dentro dessa natureza primeiro você vai estar preparado, né? Você se preparou para isso, e aí você não pode estar fugindo dos temas, porque senão vai virar uma bagunça, ninguém vai ter uma linha comum ali do que se está orando, então não pode acontecer isso. Dentro do momento de cura e libertação, às vezes você clama por Nossa Senhora, né? Mas você também não pode transformar um momento de cura e libertação em um momento mariano. Elementos marianos para a cura e libertação, porque Nossa Senhora ela intercede pela cura e libertação, mas não pode ser uma coisa meio que tomar a outra, né? Tem que ser tudo alinhado, tudo conforme. Momento de cura e libertação, você pode clamar perfeitamente o Espírito Santo. Claro que pode clamar o Espírito Santo. Mas você não pode transformar um momento de cura e libertação, que é para ser um momento de cura e libertação, em um momento de efusão. Então perceba que cada coisa tem a sua natureza, então você não pode fugir da natureza inicial do que você se propôs a fazer, né? Quando você está conduzindo ali a oração. Essa questão de fugir da natureza, né? De estar de acordo com o tema. É muito importante que você não esteja somente com o tema da oração em si, por exemplo. Você está conduzindo ali sobre, assim, está conduzindo um momento de libertação, está conduzindo um momento de efusão, está conduzindo um momento mariano, mas você tem que estar alinhado para você fazer prelúdios ali, dar pistas, né, em relação ao tema do encontro. Porque todo encontro dentro do Nova Geração, e deve ser assim, estrutura carismática, né, em geral, tem aquele tema ali central. Então, as orações devem ser baseadas nele, não é somente a pregação. Inclusive, é muito errôneo da nossa parte a gente falar, o tema da pregação. Na verdade, a pregação ela está alinhada com o tema que é o tema do encontro. Porque esse tema do encontro ele tem que reverberar em todo o encontro. É ideal, por exemplo, que as músicas, até as músicas de animação, elas tenham a ver com o momento que a gente vai estar, que é o momento do encontro, né? Que é o tema do encontro. E ali o momento de oração da mesma forma. O momento mariano tem que estar alinhado com esse tema geral do encontro, o momento de cura e libertação, caso tenha momento de libertação, que nem sempre tem, mas tem que estar alinhado com o tema do encontro. O momento de efusão, super tem que estar alinhado. E o momento que é após a pregação nem se fala, né? Ele tem que estar, obviamente, alinhado ali com o tema geral do encontro, para que tudo esteja alinhado. Porque as pessoas estando em um ambiente em que tudo esteja alinhado, né? Ela vai conduzir, ela vai, na verdade, abrir o seu coração de uma forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais coerente, né? Então você vai conseguir atingir muito mais pessoas se você assim fizer. Então esse foi, né, creio que já terminei aqui, esse foi o nosso primeiro tema, né? Claro que a gente vai passar para as outras aulas, aí vai ter mais coisas aí sobre condução de oração, a gente vai avançando no conteúdo. Espero que eu tenha passado alguma coisa, a gente vai crescendo aos poucos. Peço perdão mais uma vez pela forma extremamente simples e muito pouco profissional que eu estou gravando esse vídeo, mas como eu falei, com o tempo a gente vai aprimorando mais, né? Até eu também vou criando mais essa habilidade de estar gravando, né? Eu já, apesar de ter sido youtuber, eu já perdi meio que o traquejo ali, né? De estar gravando, de falar para uma câmera. Mas na minha realidade hoje isso vai ser muito importante, é muito essencial.
que aconteça. Então, louvado seja Deus que a gente tem acesso, né, a essas tecnologias que facilitam a vida da gente, inclusive a vida missionária da gente. Então Deus abençoe a todos vocês. Vamos terminar, né, finalizar essa aula de hoje com a oração oficial do nosso movimento. Te pedimos, Cristo, nosso amigo, que permitas brotar do teu coração um manancial do teu Espírito Santo sobre essa nova geração, para que, iluminados por ele, anunciemos a luz da alvorada e a nova primavera do Evangelho. Que em ti sejamos jovens livres e valentes, que se atrevam a proclamar com força e entusiasmo a própria fé, impactando o mal com o bem, o ódio com o amor e o mundo descrente com virtudes verdadeiras e autênticas. Que no amor à hóstia consagrada, à Virgem Maria e ao Papa, estejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo da tua cruz redentora. Amém. Estamos e permaneceremos unidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.